IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, faze que sejamos úteis aos teus propósitos sublimes, que por meio dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade e que por acréscimo da tua misericórdia possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos para a tua paz e para o teu amor. Bom dia, ouvintes. Nos seus receptores, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a sua primeira e rápida sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a pergunta: as ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? A resposta espiritual veio assim: as ideias dos espíritos, uma vez desencarnados, sofrem grandes modificações, à medida que eles se desmaterializam, isto é, à medida que vão agregando novos valores ao seu patrimônio moral. Eles podem, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e passam a ver as coisas mais claramente. É então que se empenham em se tornar melhores. Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada Abigail de Itirapuã, que terá resposta à sua pergunta assim formulada. Do ponto de vista do Espiritismo, que razões devemos considerar como válidas para que se evite o aborto? A resposta, minha cara Abigail, virá no final deste programa. Inicialmente, nós queremos externar a todos os pais os nossos cumprimentos pelo dia que lhes é consagrado. Se não são os construtores da vida, são os pais os intermediários, os médiuns que a plasmam. São os embaixadores das provisões divinas a atenderem às necessidades evolutivas dos filhos, emprestando-lhes à natureza as condições que lhes acodem nas intervenções educativas da prole, garantindo-lhes estabilidade e firmeza. Por isso, reclamar-se da realidade paterna, o caráter afirmativo de médium de Deus,
muitas vezes negado pelo império das fraquezas pessoais, em favor do atendimento aos atrativos mundanos. Zeladores da alma, que lhes são confiadas por Deus, os pais também são filhos, numa cascata de sucessões existenciais que se dão, via de regra, entre espíritos afins, mas requerentes afetivos de tratamento salvador para erguer-se rumo ao aperfeiçoamento moral. Sendo os primeiros professores, colaboram na criação divina e na depuração das almas que lhes são confiadas, sendo eles próprios candidatos à sua própria sucessão, devendo preocupar-se com a execução da sublime tarefa, considerando-se o gravame da causa e efeito como imperativo da lei maior. Diz Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Portanto, os nossos parabéns. Parabéns a todos os pais. Aos pais que sucumbem ante a tarefa, aos pais que vencem as dificuldades a peso de grandes sofrimentos para garantir assistência aos filhos, aos pais que dispõem de recursos fáceis, e aos pais que amam sem ser amados, buscando nas realizações do amor a sublimação para a dor da ingratidão. A Deus, as nossas rogativas para que todos os pais sejam assistidos pelas possibilidades divinas de fazer dos filhos almas sensíveis, esclarecidas e conscientes. Que Jesus os abençoe. São desejos que estendemos a nós próprios na condição de pais que somos. A propósito do dia consagrado aos pais, é bom que teçamos algumas considerações a respeito da paternidade, levando em conta que a filiação, para ser boa ou má, está na dependência exclusiva de como os pais educam seus filhos. Vê-se por esta proposta que, neste programa, não vamos apenas endeusar os pais, que muitas vezes são, na verdade, verdadeiros inimigos dos filhos, se considerarmos que os fazem infelizes a partir de uma conduta infeliz e infratora das normas sociais. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 210, Kardec perguntou e os instrutores da codificação responderam que os pais podem melhorar o espírito dos filhos a que deram o nascimento e que lhes foram confiados. É seu dever. Os maus filhos são a prova para os pais. Aí está a oportunidade de os genitores que têm consciência de sua missão paterna de se empenharem no sentido de fazer dos seus filhos pessoas dignas, educadas, respeitosas, dedicadas às dignificantes tarefas da vida. O assunto continua, mas agora abrimos um parêntese para o nosso momento musical para reflexão. De Bach, com a orquestra RGE, regente Henrique Simonetti, Jesus, a alegria dos homens.
fundamental que, numa data como esta, todos nós pais, façamos profunda reflexão sobre a maneira como vimos conduzindo a educação dos nossos filhos. Fica claro que os cumprimentos pela data devem se estender a todos os que são pais. Mas, muito mais do que louvação, grita muito alto a necessidade de considerações segundo a doutrina que esclarece à luz do Evangelho de Jesus e de que depende a felicidade da sociedade terrena. É que muitos pais simplesmente abandonam seus filhos à própria sorte, ou mesmo contribuem ostensivamente para que caiam nos desvãos da irresponsabilidade, do que resulta infelicidade dos filhos, tanto quanto dos próprios pais, que ordinariamente se queixam de não terem tido sorte, porquanto seus filhos se tornaram mau caráter. Como conduzir a educação dos filhos de maneira acertada? Emmanuel, no seu livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, diz que, depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos, pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, com passar do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. E continua. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de sua bondade superior, cujo burio oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Sobre a educação no lar, o mesmo Espírito afirma que se preconiza, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será completa a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Quando os meios são corrompidos, significam mais ações infelizes, maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que estejam ao mesmo tempo sendo pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços
sob o aspecto espiritual, lançando-se na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos ocultos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda mesmo que estes sejam perversos. Ouçamos a palavra sábia. Se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. É dele que vêm todos os ensinamentos de como fazer homens felizes. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não faz senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parênteses, melhor, ao invés de parênteses, entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. De outra sorte, porém, pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por simpatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de provas. Os espíritos, os verdadeiros laços de família, não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De tudo o que foi dito, depreende-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. A reunião de espíritos no que se vem a denominar-se família ocorre em três circunstâncias, isto é, em três espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, que se reúnem pela força da atração afetiva. A família material, que se forma pelo imperativo escuso de interesses materiais de uma terceira família. E uma terceira família, melhor dizendo, a que se reúne tendo em vista a necessidade espiritual de se reajustarem seus membros entre si, posto que nas vidas anteriores uns se tornaram inimigos, devedores de outros. As famílias espirituais são duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, tão logo acabam os interesses materiais, seus membros se dispersam, indo cada um para um lado, sem que tenham estabelecido qualquer liame afetivo uns com os outros.
Já as terceiras, conquanto seus familiares não se atraiam, mas se atritam por faltar-lhes conhecimento e compreensão, eles se veem obrigados a se suportarem pela necessidade de ajustes de débitos anteriores. Em outras palavras, todos haverão um dia de se reencontrarem para a intransferível necessidade de reconciliação, até que, aprendendo a desenvolver o sentimento de amor, passem a se amar uns aos outros. Foi por isto que Jesus quis fazer-se compreender em dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Seria racional que considerássemos sempre a família como um conjunto de espíritos encarnados para cumprimento de determinadas obrigações, sobretudo a da reconciliação, posto que, se há conflitos de interesses, inclinações, gostos, etc., o fato de estarmos juntos, unidos por uma força natural, é que somos os mais beneficiados com a grande oportunidade de perdoar as dívidas dos outros, enquanto desejamos que as nossas próprias dívidas nos sejam perdoadas. Família é o agrupamento de espíritos encarnados e desencarnados que compartilham sentimentos e ideias semelhantes, fundamentados na lei de afinidade. A simpatia que os une é pura e sincera e constitui para eles a verdadeira felicidade. É o que vemos da Revista Espírita de 1861, quando nos fala da família espiritual. Diz ela que os espíritos, em tais casos, são atraídos uns para os outros pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formando vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra de eflúvios serenos e benéficos, que emanam do conjunto cujos membros tanto se dispersam para se darem às suas missões, tanto quanto se reúnem num ponto qualquer do espaço para comunicar o resultado de seus trabalhos, ou ainda se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber conselhos e instruções. As famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes para as realizações nobilitantes com que sempre se viram a braços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade, às vezes, preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruíram após as renúncias às demoradas reuniões do mundo espiritual. A família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais e as elevadas que se cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. O espírito André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, na página 283, diz que
A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esculpindo corações para as imortalidades. Já o espírito Victor Hugo diz que a família consanguínea é uma experiência evolutiva na qual os sentimentos de amor se apuram. A responsabilidade se agiganta nos deveres que mantemos em relação à vida, ao próximo e a nós mesmos. A tolerância e a compreensão se dilatam em exercícios que alcançarão a comunidade inteira. Como veem, meus caros ouvintes, um dia como o que comemoramos hoje, consagrado especialmente aos pais, isto é, aos chefes de famílias, muito se impõem considerações sobre a condução daqueles que hoje deveriam homenageá-los, sem restrições, o que, todavia e tristemente, não ocorre, forçando-nos à lembrança daqueles que se fizeram infelizes em virtude da maneira incorreta com que se conduzem na educação dos seus filhos. A humanidade inteira é feita de indivíduos que recebem ou receberam um dia as diretrizes da vida segundo o entendimento ou a disposição socio-moral de quem as deveria educar o caráter. Jesus é a luz do nosso caminho. Sendo Ele a verdade e a vida, sem cujos ensinamentos não chegaremos ao reino divino, os esforços humanos de restabelecer o clima da confraternização, estendendo a alegria de uma data especial a quantos se dispõem a consagrar-se, a preocupação principal deve ser a de educarmos a cada um de nós, para só depois exercitarmos a educação daqueles que nos são confiados pela providência divina a serem conduzidos à plenitude das realizações do espírito imortal. É assim que este programa cumprimenta a todos os pais, sem exceção, na condição de divulgador da doutrina espírita, que se volta para o esforço da evolução espiritual de todos, pede licença para tecer considerações sobre o que significa uma família humana, cujo tronco está na pessoa do esposo e do pai, que, todavia, deve ser humilde o bastante para partilhar com a rainha do lar as tarefas sublimes da formação do caráter dos filhos que lhes são confiados por Deus. A todos os pais os nossos parabéns. Que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, se sinta realizado na busca de todos os indivíduos aos sublimes ensinamentos do seu Evangelho de luz e de paz. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora
Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105, fone 16-3724-2888, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Todo clube do livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer estudioso do espiritismo largar os horizontes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Veja que um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro todo mês no local que indicar, com um acréscimo do custo de entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês a preço do clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em Nossa Dimensão, a apresentação de Vicente Benatti. Senhor Radovinte, bom dia. Conforme o programa está destinando hoje, saudação ao Dia dos Pais. Nós saudamos aqui o nosso querido Eurípides e o nosso Danilo Espuma, que apresenta hoje o show de domingo. A vocês as nossas saudações fraternas pelo dia de hoje. O teatro na educação consiste em trazer para a sala de aula as técnicas do teatro e aplicá-las na comunicação do conhecimento. Esteja o aluno entre os espectadores ou como figurante, o teatro é um poderoso meio para gravar na sua memória um determinado tema ou para levá-lo, através de um impacto emocional, a refletir sobre os valores morais. O professor ou evangelizador deve reter o controle das atividades artísticas e não abrir mão da técnica e da disciplina, apesar de tratar de teatro amador. A sua aplicação na escola desenvolve, em sua maioria, os temas educativos e de valores morais, que são melhor trabalhos em um âmbito mais restrito, ou seja, a própria unidade de classe e o espaço da sala de aula. Existem peças de teatro para a infância e para a juventude, que servem aos propósitos educacionais. Nas obras espíritas encontramos contos e histórias que podem ser adaptadas para atender os objetivos educacionais desejados. Outro recurso é fazer
com que pequenas peças possam ser escritas pelos alunos, através de concurso entre eles, ou não, tomando por base um conto ou uma fábula obtida à licença do autor, se for o caso. O texto consistirá basicamente em um diálogo através do qual vão sendo passadas a trama e as mensagens que deseja transmitir. Os enredos para crianças de 7 a 10 anos devem ser simples, peças em um ato ou dois, cenários montados com móveis e utensílios, papelão pintado, etc. Viabilizam representações educativas e que também são diversão para os alunos, desde a fase de planejamento e montagem de apresentação. Os adolescentes e os jovens já têm condições de trabalhar com textos mais elaborados, peças teatrais com vários atos, a montagem dos cenários e vestimentas podem ficar sob a sua responsabilidade. São instruções que nós encontramos em Iniciação para o Teatro, de Sábato Magaldi, e do Teatro Espírita, edição da FEB. Ainda um complemento: o teatro é uma arte e que sempre estará mudando, pois ela acompanha a sociedade de cada época. E cada época quer criticar a si própria. É uma espécie assim, de avaliação de conceitos. É o homem que precisa disso. Ele sempre precisará se autoavaliar e uma indispensável trilha para o conhecimento e para o bem. Hoje, na saudação de hoje, nós estamos ouvindo Tom Brasil, o melhor da música instrumental brasileira. Essa música é uma homenagem feita ao Dia dos Pais, nessa alegria que deve estar em todas as famílias. A arte, instrumento de trabalho. A palavra arte é tão elástica em sua conceituação que um simples gesto tem o valor e o significado artístico. A arte é um momento solene de criação ou de, como se diz modernamente, de criatividade, que seria identificado no nascimento de um novo ser, um momento mágico da vida. Continuamente se aperfeiçoa os mecanismos de arte, de vida, e poder-se-á dizer que não existe definição para a arte, por significar o infinito da vida. Há afirmativas que o termo arte constitui o quarto degrau do conhecimento, ao lado da filosofia, da ciência e da religião. A cada dia de comunicação global, verifica-se os grandes jornais e redes de televisão têm repórteres e cadernos especiais que cuidam desse fenômeno, expressão maior de todas as manifestações da inteligência emocional. Os artistas, valorizando seus trabalhos, se organizam em associações, sindicatos, cooperativas, núcleos de trabalho, para dar significado ao que se denomina direito autoral. Há faculdades, universidades que cuidam de estudos e teses desse fenômeno universal, que tem todas as faces da sabedoria do fazer artístico. Existem hoje museus, casas da cultura, ações governamentais que exemplarmente disputam e guardam acervo de obras consideradas geniais e entram na febre e avidez dos colecionadores. Lembra o Assis Chateaubriand, na organização do MASP, e soldados alemães que se agarravam a tantos quadros como espólios da Segunda Guerra Mundial. Há residências em cujas paredes donas de casa e aficionados dão brilho a verdadeira ornamentos originais, tendência àquela marca de artistas famosos. As galerias dos grandes centros, grandes metrópoles, cuidam e indicam um mercado de arte. Esses saberes não estão à mercê de ilustres experts em arte, porém dão um colorido profissional a tantos talentos que às duras penas conseguem viver da sua arte, cuja vocação carrega uma grande cruz de merecimento e valor pessoal em toda a sua existência. Meus amigos, nós estamos concluindo mais uma edição. E que, nesse alvorecer de uma nova semana, nós, diante das nossas famílias, tenhamos sempre aqueles cuidados naturais da convivência familiar e estamos sempre nos expressando porque a família é a verdadeira célula máter da sociedade. Um bom dia e muito obrigado. Até a próxima edição.
A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos uma mensagem da jovem Rita Maria Ribeiro Carleto, transmitida à sua família pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Desencarnada em acidente de moto no dia 30 de dezembro de 1988, no dia 11 de maio de 1991, eis que Rita se sente encorajada a transmitir mensagem aos queridos pais e irmãos, com a ajuda de espíritos bondosos que lhe auxiliaram na empreitada, felicitando-a e a quantos se reconfortaram com as notícias de que ela continua mais viva do que nunca. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri de Carvalho. Paizinhos queridos, meus queridos irmãos, quanta saudade! Um punhal cravado no coração não produziria tanta dor quanta saudade me proporciona. Vai se distanciando no tempo aquele tormentoso janeiro. No entanto, permanecem vivas em nossa memória as lembranças lutuosas que alcançaram nossas vidas, em forma da tragédia que me roubou o corpo. O ano começara rico de esperanças e eu amava. Trazia o coração iluminado pela expectativa de um lar, onde iniciasse uma família com perspectivas de felicidade. Não que eu não me sentisse feliz, porém, o sonho da realização pessoal se delineava favorável, sem imaginar que ainda nas vibrações dos santos reis eu deveria retornar sem aviso prévio. No meu programa de evolução estava prevista a ocorrência, que se transformou na dor que nos fere a alma. No começo, quando eu despertei e o meu bisavô Carleto me explicou o que sucedera, eu não pude acreditar. Parecia-me um pesadelo. Eu que nunca dera importância aos problemas espirituais, além daqueles que a maioria humana dedica, vi-me transferida para uma realidade que não esperava. Confesso que não foi fácil. Ao lado disso, senti o desespero da querida família, a dor e a angústia que mais me afligiam. A pouco e pouco, sob assistência carinhosa, fui me acalmando e aceitando o inevitável, de forma que tivessem diminuída as próprias aflições que dependiam do meu comportamento. As preces da família, dos amigos e os recursos da religião começaram a chegar-me, o que me foi renovando e abrindo-me a compreensão para a vida. Tudo, porém, passou e agora sou feliz, embora a saudade que me toma uma que outra vez, porquanto tenho tido a felicidade de visitar nosso lar. De alguma forma, a minha partida para o além-túmulo trouxe belas lições para a nossa família. Uma família grande como a nossa tem os seus normais problemas, pois que cada um dos seus membros tem suas próprias características, formando um calidoscópio de variados pedaços para a harmonia do conjunto. Passei a acompanhar os nossos e a rogar por todos, suplicando a Deus as suas bênçãos, a fim de que consigamos o êxito do grupo e a felicidade de cada um. Há tempos que acalento o desejo de trazer notícias em uma carta. No entanto, fui informada de que hoje deveria escrever à querida família, e nesta mensagem homenagearia as mães, na pessoa da minha querida mãezinha Vandina. A maternidade é contribuição da vida à vida. A mulher, por isso mesmo, dizem os guias espirituais, é co-criadora, contribuindo com o Pai amantíssimo pela multiplicação dos corpos na terra
e pela oportunidade de crescimento dos seres na busca da sua perfeição. Assim, querida mãezinha, venho beijá-la e agradecer todo o seu carinho e bondade, sua abnegação e espírito de serviço. Liberte-se hoje de quaisquer mágoas e ressentimentos. Ninguém teve culpa pelo que aconteceu, não devendo merecer qualquer antipatia. Aquele fato traumatizou a todos e a todos fez sofrer. Assim, desde que o amor lhe adorne a alma sensível e o coração generoso, esqueça todos os acontecimentos negativos do passado para recordar-se de todas as coisas boas de quase 4 décadas de matrimônio de família. Deus tem sido muito bom conosco e nossa família. Os incidentes fazem parte da evolução, como os acidentes sucedem em qualquer viagem. Sorria e ame, contribuindo com a sua experiência para o bem de todos. Tenho recebido seus presentes por ocasião do meu aniversário e agradeço-lhe emocionada. Não se sacrifique, porém. Eu sei que todos a ajudam com o trabalho maior do seu sacrifício. O seu amor é o mais importante. Você tem ajudado a muitos. Todavia, não se deixe crucificar em preocupações. Eu quero abraçar o querido pai que participa da nossa saudade e tem sofrido muito. Você é um herói, meu velho, e deve continuar crescendo para Deus, melhorando-se, a fim de amparar os familiares, porque a sua missão ainda não terminou. A família multiplica-se cada vez mais, e os pais são os esteios, tornando-se avós e sustentáculos de todos, pela sabedoria e experiência. Desejo abraçar com carinho os irmãos e rogar perdão por alguma das minhas impertinências e incompreensões. Acima de tudo, sobrevém o amor e a ternura, abrindo lembrança na mente e no coração. Espero que noutra experiência por escrito possa detalhar outros acontecimentos que nos interessam à luz da reencarnação. Assim, agradecida pela sua presença aqui e homenageando todas as mães presentes, em nome dos seus filhinhos desencarnados, conosco do lado de cá, elevo meu pensamento a Deus em reconhecimento por esta oportunidade abençoada. Mãezinha querida, meu querido pai, meus irmãos, eu os envolvo todos em um abraço de carinho e rogo-lhes que me abençoem. Emocionada e com a alma cantando um hino de esperança para o futuro, sou a filha dedicada e agradecida, Rita. No Sementeira Cristã, a sessão Pergunta e Resposta. Quem terá a sua pergunta respondida hoje é a nossa prezada ouvinte Abigail de Tirapuã, que perguntou à equipe do Idefran: do ponto de vista do Espiritismo, que razões devemos considerar como válidas para que se evite o aborto? Vamos ouvir a resposta, minha cara Abigail, em gravação preparada pelo nosso confrade Orson Peter Carrara.
Infelizmente, Abigail, a resposta não saiu. Tivemos um probleminha técnico. Nós pedimos, então, que o diretor do programa, João Vaz, providencie a resposta na próxima edição do nosso Sementeira Cristã. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8222. Ou ainda envie o e-mail idefran@idefran.com.br. Reforçando os conceitos, a família é o agrupamento de espíritos encarnados e desencarnados que compartilham sentimentos e ideais semelhantes, fundamentados na lei de afinidade. A simpatia que os une é pura e sincera e constitui para eles a verdadeira felicidade. A família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais e elevadas que cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. O espírito Victor Hugo nos diz assim a respeito da família. A família consanguínea é uma experiência evolutiva na qual os sentimentos de amor se apuram, a responsabilidade se agiganta nos deveres que mantemos em relação à vida, ao próximo e a nós mesmos. A tolerância e a compreensão se dilatam em exercícios que alcançarão a comunidade inteira. Já o espírito André Luiz também se expressa a respeito desse importantíssimo tema. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esculpindo corações para a imortalidade. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Com esta observação do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier,
encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje, agradecendo pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, acesse www.radioimperador.com.br. Em qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentou Sementeira Cristã de hoje Eurípides Mendonça, nos controles de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma, inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos e que Jesus nos abençoe a todos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.